Sejam bem-vindos, este é mais um especial informação. Hoje a condução irá estar em foco nesta edição, nomeadamente o Código da Estrada e a entrada em vigor, já em junho, do sistema da carta por pontos, o que ainda está rodeado naturalmente de imensas dúvidas. É com o objetivo de esclarecer condutores e futuros condutores, e já agora todos os cidadãos, que vamos ter então a especial informação. Contamos em estúdio com a presença de Amílcar Ferreira, diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão de Tomar. Vamos seguir na sua companhia até bem perto das 19 horas, pelo que nos pode acompanhar, pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site www.radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo e também pela recente novidade na plataforma MEO. Basta carregar na tecla verde e marcar o código 929800 e terá acesso à transmissão televisiva. Refira-se que o áudio também está disponível na mesma MEO. Antes de mais, Amílcar Ferreira, obrigado, muito bem-vindo por esta presença e disponibilidade para ajudar a perceber aquilo que estará então em causa já a partir do próximo dia 1 de junho. O que é que se pretende em concreto com esta mudança? Ora bem, muito boa tarde e obrigado pelo convite em nome da Escola de Condução Estrela de Nabão e em meu nome pessoal. Ora bem, vai ser mais uma alteração ao Código da Estrada e vamos falar da Lei 116 de 2015, que as cartas de condução vão passar a ser por pontos. E começo já por alertar as pessoas, portanto, é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. Portanto, o que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contraordenações leves, graves e muito graves. Embora aí até há certas infrações que poderão ser crime. Portanto, as contraordenações leves, e começo por falar das contraordenações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contraordenações graves, as muito graves e os crimes rodoviários. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que, embora eu aconselhe que as pessoas não façam nenhuma infração, mas que as leves não vão para o cadastro. E antes de entrar nos pontos, eu queria alertar as pessoas e dar-lhe alguns exemplos das contraordenações graves e muito graves, porque são essas, ao fim e ao cabo, que mais interessam a todos os condutores. Portanto, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Portanto, o não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave. E o álcool? Portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. Portanto, no álcool não há contraordenações leves. Portanto, o álcool ou é grave, ou é muito grave, ou até poderá ser crime. Portanto, deixo aqui um alerta que as pessoas que cada vez mais pratiquem condução defensiva e que evitem fazer as infrações. Portanto, o que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, e só conta as infrações a partir de 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contraordenações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool ou com substâncias psicotrópicas ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contraordenações graves vai diminuir 3 pontos e as contraordenações muito graves vai diminuir 5 pontos. Portanto, é preciso terem muita atenção que não façam contraordenações, porque os pontos vão diminuindo, não é? É efetiva, digamos assim, na sua ótica, esta alteração vai permitir efetivamente diminuir os índices de sinistralidade
de facto trazer, digamos, melhor condução por parte dos condutores em Portugal, ou não? Ora bem, eu penso que não. Porque já havia, na lei antiga, as pessoas já podiam ficar sem carta de condução. A carta de condução já poderia ser cassada se, em períodos de 5 anos, o condutor fosse condenado por 3 contraordenações muito graves, ou 5 graves, ou 5 misturadas entre graves e muito graves. Pronto, a lei antiga já previa a cassação. Portanto, isto dos pontos é uma coisa muito, muito semelhante com a lei antiga. Só que vem aqui uma novidade. E já queria, e daqui a pouco já vou entrar mais aí, porque vocês querem vai me perguntar quando é que a pessoa depois pode recuperar pontos. Portanto, mas foi ainda a sua questão, portanto, não é isto que vai diminuir a segurança rodoviária. Portanto, o que é que faz falta? Isto é o seguinte: eu hoje tiver 18 anos e se viver até aos 100 anos, era ótimo, com saúde. Portanto, eu andei aqui 82 anos em que, para estar legalmente a conduzir, precisei de quê? Precisei de comprar atestados médicos. Eu estou a dizer de propósito de comprar atestados médicos. Portanto, o que é que faz falta? Faz falta as pessoas, na altura da renovação, serem sujeitas a rigorosos exames médicos e ser complementado com ações de formação sobre segurança rodoviária. Portanto, a nova lei dos pontos vai contemplar um bocadinho disso, que já lá vou, mas isto é que faz falta. Porque muita gente pensa que anda com o veículo circula, que sabe conduzir. Não. As pessoas não praticam condução defensiva, não antecipam e não prevêem cenários e depois são surpreendidas. Portanto, faz falta ações de formação 5 em 5 anos para que as pessoas se atualizem às constantes alterações do Código da Estrada e colocar as pessoas numa sala em grupo para criar atitudes positivas em relação à segurança rodoviária, porque uma das grandes causas de acidentes rodoviários é as pessoas não praticam condução defensiva, elas não preveem, elas não antecipam cenários e depois são surpreendidas e depois temos esta calamidade que temos, infelizmente, nas estradas portuguesas. Tocou aí num aspecto que é de facto importante também, há uma maior aceleração, digamos assim, da lei, que está continuamente a ser alterada neste aspecto, como noutros, mas neste em concreto, e de facto não há depois esse acompanhamento por parte do condutor. Há este desfazamento temporal que leva a que as pessoas muitas vezes desconheçam as situações nas quais se acabam por meter quando conduzem um veículo. Também está aí um grande problema neste momento, não é? Sim, sem dúvida, porque as pessoas nas escolas de condução e pronto, as pessoas hoje saem bem formadas das escolas de condução, muito melhor formadas que há 20 ou 30 anos. Portanto, as pessoas hoje só mexer no veículo não chega para passar, portanto eles têm que moderar a velocidade nos cruzamentos, eles têm que antecipar, porque senão reprovam. Só que o problema é depois, o dia seguinte as pessoas vão começar a conduzir à maneira delas e depois toda a vida deles, eles não vão ser chamados à razão, portanto eles vão começar a conduzir como veem o amigo, como veem os familiares e pronto, e durante toda a vida deles não vão estar sujeitos a mais nenhum exame, não vão estar sujeitos a estar numa sala onde sejam confrontados com estes acidentes, com aqueles e porque é que aconteceram. Portanto, isso é uma lacuna que existe, que eu penso que mais cedo ou mais tarde o legislador tem que pôr cá para fora a obrigatoriedade de ações de formação de 5 em 5 anos, seja um dos requisitos também para renovar a carta de condução. As penalizações que falou são, na sua ótica, suficientes? Poderia-se ter agravado mais ou não? Penso que sim. Ora bem, 2 pontos nas contraordenações graves, 4 pontos nas muito graves, e ainda há bocado não foi. Portanto, no crime rodoviário, aí vão ser subtraídos 6 pontos, portanto vão ser subtraídos 6 pontos no crime rodoviário. Portanto, penso que sim, portanto penso que é uma medida à partida justa, mas penso que não é isso que vai diminuir a taxa de sinistralidade e os objetivos deviam ser criar legislação que diminuísse as taxas de sinistralidade e uma das medidas era aquela que eu acabei de dizer, ações de formação a todas as pessoas de 5 em 5 anos e sim diminuiria
a taxa de sinistralidade. E depois temos também os excessos de velocidade, os radares escondidos, portanto, a caça à multa, que eu discordo completamente disso, porque se dissessem aqui, ali e tal, e o radar, as pessoas iam mais devagar. Se calhar as pessoas estão agora todas a dizer, mas as pessoas não cumprem o código da estrada. Claro que não cumpre. E venha cá alguém dizer cumpre o código da estrada em termos... Eu acho que não tenho a certeza, só há um veículo que respeita escrupulosamente o código da estrada, que são os veículos de instrução, quando andam a dar aulas ao exame. De resto, ninguém venha cá dizer que cumpre os 50 dentro das localidades, cumpre... Não faz. Mas, se calhar, se fossem alertados aqui e ali, cuidado, tal e o radar, as pessoas iam mais devagar e a taxa de sinistralidade diminuía as mortes e tantos que ficam aleijados para o resto da vida, que é uma catástrofe. Isto tem depois um outro, digamos, verso da medalha. Tira-se por um lado, mas depois também se pode recuperar por outro. Como é que esse processo acontece? Isto é assim, quando as pessoas têm 5 pontos ou menos, têm que fazer a ação de formação para voltarem a ter carta. Ao terem 5 pontos ou menos, ações de formação. Ao terem 3 pontos ou menos, têm que repetir o exame de código. Ao terem 0 pontos, a carta é cassada, chama-se o termo cassação, e a pessoa só pode voltar a ter nova carta passado 2 anos. Portanto, discordo completamente. Quer dizer, eu fico sem carta de condução, mas só posso tirar daqui a 2 anos. O que é que me estão a fazer? Estão-me a convidar a conduzir sem carta. Que é um fenómeno que cada vez se vê mais, já no presente, não é? Exatamente. Muitas vezes está a acontecer, pessoas são encontradas a conduzir sem carta, sem nenhuma habilitação, o que é crime. E em tribunal, e muito bem, muitas vezes os juízes, se você tem X tempo, tem 2 meses, tem 3, tem 6 meses para tirar a carta. Senão, a pena aumenta. Esta é uma medida correta. Obrigar a que as pessoas... foi encontrado sem carta de condução, então tem que tirar. Mas não. Com 0 pontos, a carta é cassada, mas só posso voltar a tirar outra passado 2 anos. Portanto, não tem absolutamente lógica nenhuma. O Secretário de Estado, abordando estas questões, explicou que, nomeadamente, a condução sobre o efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas vão ter um regime próprio, sendo subtraído aos condutores 3 pontos nas muito graves, 5 pontos nas muito graves. Este aspecto da lei é aqui também suficiente, tendo em conta que, de facto, que é um dos índices mais, digamos, mais recorrentes, o aspecto da condução sobre o álcool no país. É suficiente esta forma como a lei vai tratar a partir de agora este caso, em concreto? Sim, eu concordo que o condutor, ao infringir o nível legal do álcool, das substâncias psicotrópicas, e é nada, né? Mas falta aí o excesso de velocidade. O excesso de velocidade é a primeira grande causa de acidentes rodoviários e o álcool é a segunda. Portanto, o legislador lembrou-se e bem do álcool, lembrou-se e bem das substâncias psicotrópicas, mas deixou de lado o excesso de velocidade. Quer dizer, a pessoa é apanhada a 200, a 200 e tal, portanto, temos uma contornação muito grave e se calhar são à mesma os 4 pontos. Portanto, aí discordo completamente. O legislador podia ter alargado também ao excesso de velocidade. Ele só alargou ao excesso de velocidade nas zonas de coexistência. Uma zona de coexistência é uma zona que eu até ainda não conheço em Portugal nenhuma. É uma zona onde há a partilha de peões, de veículos com motor, de veículos sem motor, e até lá se podem realizar jogos. Não conheço nenhuma em Portugal. O legislador vem dar relevância ao excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência, mas não deu relevância ao excesso de velocidade em todos os outros locais. Não? Uhum. Esta é uma situação que as escolas têm também aqui um papel importante. Não é só ensinar códigos, não é só ensinar a conduzir, é também formar do ponto de vista destes aspectos para a alerta do consumo de álcool, para o excesso de velocidade, não é? Isto é assim, nós na nossa escola, na Escola de Condução Estrela de Navão, somos uma das escolas do país onde a taxa de aprovações é maior. Orgulhamos-nos muito com isto. Portanto, ainda há coisas muito boas na nossa cidade de tomar. E porquê?
as pessoas, então, mas porque é que se passa? Nós, na nossa escola, incutimos muito a condução defensiva. Nós trabalhamos muito o antecipar e o prever cenários. Portanto, e é isso. Às vezes, se calhar as pessoas às vezes nem são ainda muito boas a estacionar e a inverter o sentido de marcha, mas não é isso que é muito importante. Não tenho conhecimento que alguém um dia causasse um acidente grave por não estacionar logo à primeira ou à segunda. Agora, a abordagem de interseções, a abordagem de passagens de peões, eles preverem, eles anteciparem cenários, eles não serem surpreendidos. Na nossa escola, nós trabalhamos muito isso e os resultados são estes que toda a gente já conhece. Uma taxa de aprovações enormíssima, onde está assente e vem na condução defensiva. Não é? Esta formação que acaba de referir, que assenta precisamente nesse aspecto de uma condução mais defensiva, é bem aceite, digamos assim. Quem está no banco da escola a aprender aceita de facto bem essa ideia, essa necessidade, interioriza esses conceitos. Sim, aceitam, porque muitas vezes o aluno aborda um cruzamento, não olha, e nós chamamos, mas não olhas para ali, não olhas para ali. Está lá um stop. E nós depois já vimos, então e se ele não parar? Mas a culpa é dele. Está bem, então agora a culpa é dele 100%. Você agora tem o azar de falecer em consequência de um acidente ou de ir no hospital o resto da vida. Eles aí começam a descer à terra. Às vezes é necessário, porque a maior parte das pessoas que hoje tiram a carta são jovens. E os jovens muitas vezes não têm ainda noção da realidade. Pronto, eu também já fui jovem. E nós muitas vezes temos que os chamar à razão até com coisas drásticas que podem acontecer e eles depois começam a dizer pois é, já viste, então... Portanto, e nós, os nossos alunos têm aceitado bem e têm partilhado isto com eles e temos partilhado isto com eles e eles depois também não querem reprovar porque cada vez o dinheiro é menos, né? Eles também querem ir para a estrada seguros e felizmente nós na nossa escola há muita gente que se vai inscrever, nem pergunta quanto é que custa, quanto é que é o preço, olha, eu quero para aqui, porque aqui dizem que as pessoas aqui ensinam bem, aqui é que passam e é um orgulho enorme para mim como diretor da escola e também o é com certeza para a minha equipa. Não é? Estamos a falar de jovens, mas a escola forma naturalmente pessoas de outras idades. Exatamente. Há pessoas a renovar a carta, tudo isto é também tido em conta no momento da formação, não é? Sim, e quanto às renovações de carta, eu aproveito esta oportunidade. Portanto, desde 2008 que está uma lei em que as pessoas, aos 50 anos, têm que fazer a sua primeira renovação. Há muita gente que ainda não sabe. Porque na carta deles, e eles têm razão, porque na carta deles está lá, foi o Estado que imprimiu aquele documento, está lá até aos 65 anos. Eles não foram informados. E muitas vezes chegam à nossa escola já com 60 anos, já com 58, olha, vinha saber a minha carta, a validade está lá até aos 65, só que teria que renovar aos 50 anos. E depois o que é que se passa? A seguir aos 50, eles ainda têm mais 2 anos para renovar, mas se passa aos 2 anos, eles têm que fazer exame de condução, e se passa 5, perdem a carta toda. E deixa aqui um alerta às pessoas que passem por este triste episódio, que eu chamo mesmo triste episódio, que comprem sempre umas aulas de condução. Portanto, o que é que se passa? As pessoas, muita gente pensa que saber conduzir é pôr o veículo a andar. As pessoas que conseguem pôr o veículo a andar, só que depois vão fazer exame e não passam porque eles se calhar não vão parar bem um stop, eles não preveem cenários, eles não olham, eles não vão fazer uma perpendicular a mudar de direção à esquerda e reprovam. Portanto, deixo aqui um conselho às pessoas que passem, comprem algumas aulas para, de forma que eles depois forem fazer exame, a aprovação seja mais fácil. É sempre importante fazer uma atualização de conhecimentos, não é? Em termos de renovações, em que períodos é que elas têm que ser feitas, então? Ora bem, hoje é assim, a carta do IGERS, e estou a falar do IGERS que é mais usual, a primeira renovação aos 50 anos, depois aos 60 anos, depois 65, 70 e de 2 em 2 anos. Para cartas de condução emitidas a partir de janeiro de 2013, também tem que renovar aos 30 e aos 40 anos. Portanto, e deixo também aqui um alerta às pessoas que hoje, para renovar uma carta de condução, não levem fotografia, não estejam...
porque as pessoas hoje não têm dinheiro e 5 euros a muita gente faz toda a diferença. E muitas vezes aparecem no Joá, já com 4 fotografias, gastaram se calhar 5 euros, não é preciso. Portanto, hoje as cartas de condução, o sistema de fotografia é como o cartão de cidadão. Geralmente as escolas de condução estão equipadas com o sistema e a pessoa tira a fotografia na própria escola, lá nas nossas máquinas. Portanto, não estejam a gastar dinheiro em fotografias para renovar a carta porque não é necessário. Não é? Esta nova orgânica da carta por pontos traz outras condicionantes a ela associadas ou para já é apenas digamos, este aspecto dos pontos? Para já é só uma questão dos pontos, mais nada. Portanto, e como já referi, volto a referir que as pessoas não têm que ter uma nova carta, porque está a acontecer muita gente ir à nossa escola. Exatamente. Mas eu vou ter outra carta. Não, a carta é a mesma. Não se preocupe. Preocupem-se em não fazer infrações e sim, preocupem-se com isso. Por resto, não se preocupe, a carta é a mesma. Dados divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, precisamente em fevereiro, indicavam quase 12 mil condutores em risco de ficar sem a sua carta de condução caso cometessem mais contraordenações graves ou muito graves. Segundo a autoridade, 41 condutores ficaram sem carta de condução desde 2010 até fevereiro. O condutor português é propenso a não cumprir? É esta a ideia que fica ou nem tanto? O condutor português é propício a arriscar. E depois, nos últimos anos, se calhar, com a crise, isto depois tudo influencia. As pessoas andam mais tristes, andam se calhar mais destabilizadas, porque muitas perderam o emprego, muitas vivem numa crise financeira. E isso também tem influência na condução dessas pessoas. Portanto, eu penso, na minha opinião, que esta crise para que nos levaram também está a contribuir muito para os acidentes rodoviários, porque as pessoas andam desequilibradas e muitas estão a tomar muitos calmantes. Pronto, eu deixo aqui um alerta. As pessoas que conduzem, evitem tomar aqueles chamados calmantes, porque faz aumentar o tempo de reação nos condutores e o tempo de reação aumentar, portanto, a probabilidade de acidente aumenta, não é? O novo portal das contornações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária defende o Secretário de Estado, fundamental para este novo sistema de pontos na carta de condução. As escolas estão a informar disto? É importante ou não, como diz o Secretário de Estado, este acesso, digamos assim, à informação? É importante, portanto, agora todo o condutor pode ter acesso ao portal das suas infrações e ele a qualquer momento, através da internet, pode consultar as contornações que já tem, quantos pontos já tem. Portanto, acho que é importante isso, sim, sem dúvida. Está mais facilitado por aí o trabalho do condutor. Sim. As escolas, como já aqui referimos, e no caso a Estrela do Navão também, têm esta preocupação ao nível da formação. As estradas de Tomar, digamos assim, a forma como estão sinalizadas, todas as condicionantes à volta de quem de facto conduz estão de acordo com aquilo que deviam de estar. Porque isto, às vezes, também o condutor queixa-se de determinadas situações, vê-se em determinadas situações também, prevarica por causa dessas mesmas situações, que muitas vezes não lhe cabem a ele, mas cabem a outras entidades, um sinal mal colocado, etc., uma via que não está em condições. Tomar, como é que vê Tomar nesse aspecto? Ora bem, eu em Tomar, em termos gerais, não vejo assim grandes problemas. Há aqui duas situações que me saltam à memória, que é a questão das passadeiras, e daqui a pouco, se tivermos tempo, vou abordar o porquê de tantos atropelamentos em passadeiras. Na minha opinião, as passadeiras estão mal iluminadas. Se me perguntarem, mas é isso a grande causa de acidentes, de tanto atropelamento em Tomar que tem havido nos últimos tempos? Exato. É a grande causa? Não. Mas, se as passadeiras pudessem ser melhor iluminadas, era uma medida de segurança ativa, era algo que poderia evitar um atropelamento. Portanto, deixo aqui um apelo, portanto, às entidades competentes que, dentro do possível, nós sabemos que o dinheiro não abunda, as câmaras, se calhar, também não estão a abundar em dinheiro. Desculpe interrompê-lo, mas já agora colocava a questão, as escolas de condução são ouvidas
por exemplo, nos processos de colocação de uma passadeira ou sinalética nas vias, são consultadas, são ouvidas nesses processos ou não? Tem passado à margem? Não, infelizmente não são, mas deviam de ser. Eu muitas vezes tenho o cuidado no meu Facebook, ou até no grupo de mar, vir alertar para alguma coisa que eu vejo mal colocada em Tomar. Pronto, mas voltando a Tomar, em termos gerais não vejo assim grandes problemas. Há dois que me saltam à vista, um deles é as passadeiras, estão mal iluminadas, muito mal. E na Isaral e naqueles cruzamentos que ali está, se pudessem colocar ali uma rotunda, em termos de segurança e de fluidez, melhoraria muito. O que é que se passa ali? Durante o dia, temos ali no vermelho 2 minutos ou 3 minutos, ali, pronto. As rotundas são muito, muito importantes em sítios onde não há muito trânsito. E Tomar não tem assim tanto trânsito quanto isso, que se justifica ali uns sinais luminosos. E depois, naquele cruzamento, temos, por exemplo, durante a noite, e bem, está o amarelo intermitente, para que as pessoas não estejam a estar ali paradas. Mas devia de haver, nas transversais, um sinal vertical, porque muitos condutores desconhecem que naquele cruzamento, e é neste que estamos a falar, quando as 4 ruas têm amarelo intermitente, deve-se respeitar a regra geral da prioridade. Tem que se dar prioridade aos veículos que se apresentem pela sua direita. E a maior parte dos condutores tem a noção que existem estradas principais. Não há estradas principais. Portanto, está amarelo intermitente, dá-se prioridade aos veículos que venham da direita, exceto se eu for de tração animal. Mas acho que já não se vê assim muitos veículos de tração animal. Portanto, se as duas transversais tivessem um sinal vertical, porque depois, quando há amarelo intermitente e sinal vertical, o sinal vertical prevalece acima do amarelo intermitente, e já os das transversais tinham um sinal. Agora, ali com as 4 ruas, com o amarelo intermitente, portanto, mais dia, menos dia vai haver ali acidente. Não? É possível colocar ali uma passadeira com as dimensões regulamentares e tudo mais? Uma rotunda, queria dizer uma rotunda. Sim, uma rotunda. Penso que sim. E estou-me a lembrar desta rotunda ali, junto ao Hotel dos Templários, portanto, penso que sim. Eu já tenho assistido isto aí nas redes sociais, houve alguém que disse, mas os autocarros a virar à esquerda. Há rotundas e há rotundas. Eu posso fazer uma rotunda maior, como posso fazer uma rotunda mais pequena. E posso fazer uma rotunda com o lance mais alto ou mais baixinho, de forma que, se até for necessário o autocarro ter que pisar, pisa. Como está aquela rotunda à saída de Tomar à entrada da Nuno Alves. Também penso que é assim. Em que, para os autocarros, portanto, o lanceozinho é mais baixinho, se tiver que pisar, pisa. Portanto, faz falta ali uma rotunda ali naquele sítio. E penso que a Câmara está a pensar muito seriamente, em colocar lá uma rotunda, porque não se justifica. Voltemos à questão das passadeiras. E então, na sua ótica, qual a razão para tantos atropelamentos? Isto é assim, se me disserem que em Portugal os condutores respeitam muito o Código da Estrada, eu assino por baixo. Mas em Portugal, eu já estive em alguns países, tanto a nível da Europa como fora da Europa, se calhar os condutores portugueses é dos que respeitam ainda mais as passadeiras. Portanto, nós vamos para outros países e os condutores não respeitam minimamente as passadeiras. Portanto, porquê é que há atropelamentos? Porquê? O peão tem que pensar que ele é um ser humano e que está a lutar contra um carro que é de ferro e de aço. Portanto, o condutor e o peão têm que ter os dois cuidados. Mas o peão ainda deve ter mais. Aquilo que eu vejo é o peão a não ter absolutamente cuidado nenhum. Manda-se para as passadeiras, nem olha, e depois acontece isto. Portanto, o que é que o peão devia de fazer? O peão só devia de atravessar, mesmo nas passadeiras, quando visse que a velocidade que o veículo vem e a distância, não havia hipótese do peão ser colhido. E o condutor, o que é que devia de fazer na abordagem de passadeiras? Devia de moderar especialmente a velocidade. Eu aqui refiro especialmente porque o código fala de moderar especialmente a velocidade. Devia de antecipar e prever que está algum peão na passadeira e devia de percorrer a passadeira com um olhar de canto a canto. Se os dois fizessem isto, eu estou convencido que não havia nenhum atropelamento. Agora, os condutores não mudaram a velocidade. Abordam uma passadeira com o mesmo comportamento como se não houvesse passadeira nenhuma. E os peões mandam-se, vou-lhe chamar mesmo assim o termo, mandam-se para a frente dos veículos, como o peão tivesse
direito absoluto. Claro que não tem. Portanto, estive a falar da condução defensiva que evitaria o acidente. E agora vou-lhe falar da lei. Muito peão pensa que tem o direito todo. Ou até nós às vezes na comunicação social, alguém foi atropelado numa passadeira. Sem conhecermos minimamente a história do acidente, se calhar temos já aqui a condenar o condutor. Eu posso ser atropelado numa passadeira e a culpa ser toda minha. Porque o que é que a lei diz? A lei diz que o peão tem prioridade ao iniciar a travessia. Mas depois diz, muita gente desconhece isto que eu vou dizer, depois diz que o peão só pode iniciar a travessia quando dessa travessia não houver perigo de acidente. E se houve um acidente, é porque o peão atravessou e não devia ter atravessado. Aqui há uns tempos foi muito visto nas redes sociais um agente de autoridade que penso que foi em Beja. Penso que foi em Beja, em que um condutor de uma passadeira teve que fazer uma travagem brusca, o peão atravessou-se e quando todas as pessoas que estavam a assistir àquele cenário pensavam que o agente de autoridade iria autuar o condutor, não. O agente de autoridade foi autuar o peão, porque ele iniciou a travessia colocando em perigo a condução, a segurança rodoviária. Portanto, deixo aqui um alerta aos condutores que antecipem e prevejam cenários, moderem especialmente a velocidade na abordagem de passadeiros, reduzam a mudança, na mudança que vão, se forem em terceira, reduzirem para a segunda, e os peões, que são o elo mais frágil, que só iniciam a travessia depois de olharem para um lado e para o outro e terem a certeza que o veículo não lhes vai embater. Porque, mesmo que a culpa seja dada ao condutor, isto é assim, mesmo que o condutor tenha culpa, o que é que vai acontecer ao condutor? Ficar um mês ou dois sem carta, ficar a pagar uma coima, Agora, o peão é que tem tudo a perder. Pode falecer, pode ficar paraplégico o resto da vida. Portanto, entre estes dois intervenientes, peão e condutor, o peão tem muito mais a perder do que o condutor. Portanto, há que ter muita atenção. Peões, vamos lá, só atravessar nas passadeiras quando verificarem que não há perigo de serem atropelados. E os condutores, vamos lá moderar especialmente a velocidade e antecipar e prever cenários de forma que a gente acabe com esta tragédia a nível nacional e ultimamente em Tomar, não sei porquê, em Tomar está a haver muitos atropelamentos nas passadeiras, não é? Peões que também atravessam frequentemente fora das passadeiras. Vemos isto frequentemente também, não é? Também. Portanto, a lei diz que o peão, desde que tenha uma passadeira até 50 metros, ele é obrigado a atravessar nas passadeiras. E deixo também aqui um alerta porque muita gente desconhece. Quando o condutor muda de direção, o peão tem prioridade como seja uma passadeira, é igual. Muitos condutores desconhecem. Portanto, se eu sou condutor, estou a mudar a direção à direita, estou a mudar a direção à esquerda, se houver um peão que já tenha iniciado a travessia, o peão tem prioridade. Não é preciso existir passadeira nenhuma. Muito bem. As passadeiras que temos, nomeadamente aquelas em calçada, elevadas, etc., têm também criado situações as mais diversas, nomeadamente para a própria integridade dos veículos, às vezes. O que é que deve ser, digamos, correto em termos de utilização? Ora bem, se me perguntarem se eu concordo, eu concordo. E porquê? Com essas passadeiras mais altas, os condutores são obrigados, entre aspas, a irem mais devagarinho. Portanto, é uma medida de segurança ativa. Mas depois vão-me dizer, mas eu parti o carro. E eu digo-lhes, passem mais devagar nessas bombas. Porque o objetivo delas serem mais altas é precisamente esse. É que as pessoas vão devagar. E agora, conhecem algum acidente aí nessas retas onde colocaram essas passadeiras mais altas? Não conhecem. Se calhar conhecemos casos de alguém que estragou alguma coisa no veículo. Aí eu dou um conselho. Passem mais devagarinho nessas bombas, porque as bombas são mais altas precisamente com a intenção das pessoas irem mais devagar. Não é? Indo à frente nesta nossa conversa, já aqui abordámos a questão da iluminação pública, também a propósito das passadeiras. Hoje não há assim grandes condicionalismos de trânsito em Tomar. Já lá vai o tempo em que havia, de facto, problemas maiores nesse aspecto. A condução está mais facilitada para quem anda na estrada.
Ora bem, é certo que os pesados, em Tomar havia muito trânsito pesado, os pesados raramente se vê um pesado em Tomar, portanto, Tomar em termos de trânsito está muito calminho, não está muito calmo, não se justifica que haja assim grandes acidentes, está muito calmo comparado com 20 a 30 anos e infelizmente está calmo no trânsito, felizmente se calhar, mas depois entrando noutras áreas, mas isso eu não queria entrar nessas porque eu não sou político, mas portanto Tomar está calmo em várias áreas, em muitas áreas e pronto, infelizmente muitas vezes estou por Lisboa e vejo muitas pessoas que tiveram que sair de Tomar, porque aqui em Tomar a indústria está como está e as pessoas não arranjam aqui trabalho, mas não fugindo à sua questão, portanto, em termos de trânsito está muito calmíssimo. Eu estou aqui a dar aulas já há 24 anos, portanto que há 20, 15 anos havia muito mais trânsito, muito mais caminhões e agora não tem comparação nenhuma. Não? Já que aborda a questão dos pesados, a legislação também nesse aspecto também vem agravar de alguma forma as contraordenações para estes casos, digamos, em termos dos pesados, ou estamos perante um cenário que é igual? Tem uma vantagem, o cenário é igual em termos de punição, tem uma vantagem, portanto eu ainda aqui não referi. Eu referi que as pessoas perdiam pontos, mas não referi quando é que as pessoas poderiam adquirir pontos. Isto é assim, em 3 anos, se eu em 3 anos não for condenado por nenhuma contraordenação grave ou muito grave ou crime rodoviário, é-me dado 3 pontos. Em cima dos... Em cima 12 dos 12 que já tenho, iniciais, posso ficar com 15. Os condutores dos veículos, dos pesados, dos transportes públicos, de ambulâncias, de transportes exclusivamente a crianças, não são 3, são 2 anos. Se eles em 2 anos não forem condenados por nenhuma contraordenação grave, muito grave, ou crime rodoviário, portanto dão-lhe também 3 pontos. Portanto, enquanto num ligeiro são 3 anos, nesses condutores basta 2. Portanto, basta 2 anos, portanto, eles aqui têm uma benéfica em relação aos juízes, se calhar e bem, porque as pessoas, portanto, tenham esse tipo de condutores, têm que ter cada vez mais cuidados, porque transportam, nomeadamente, está-me a virar a memória os pesados passageiros, portanto, aqui há 20 ou 30 anos não se via grandes acidentes com pesados passageiros, e agora quase todos os meses nós ouvimos esta calamidade, mas eu quanto a isso tenho uma explicação porque há esses acidentes. Porque isto é o seguinte, você há 20 anos para tirar a carta de condução de pesados de passageiros tinha que ter experiência comprovada de 2 anos, não era só ter carta de pesados de mercadoria há 2 anos, tinha que ter uma declaração passada por uma entidade patronal quando você trabalhava há 2 anos com um pesado de mercadorias. E esse era um dos requisitos necessários para se matricular para o pesado de passageiros. Desde 98, foi no ano da Expo, se não estou em erro, foi em 98. Desde 98, portanto, aquilo foi necessário assim à pressa, muitos condutores para os pesados passageiros e há que abolir esse requisito. Portanto, eu hoje, para tirar a carta de condução de autocarros de pesados passageiros, eu nem sequer necessito de ter a carta de pesados de mercadorias. Eu passo diretamente da carta de ligeiros para um autocarro. E depois isto em tese é o seguinte, imagino que eu hoje não tenho carta nenhuma, hoje tiro a carta do ligeiros. Tiro a carta do ligeiros, em 2 meses, 2, 3 meses, tiro a carta do ligeiros. Pronto. Depois, mais outros 3 meses, eu tiro a carta de pesados passageiros. E então, eu hoje que não tinha carta nenhuma, daqui a 6 meses, eu tenho uma carta de autocarro. E aí ando eu, sem experiência nenhuma, com 40, 50 pessoas lá dentro. E conduzir um ligeiro não tem nada a ver com um autocarro, porque é muito mais alto, as dimensões, todas aquelas varejos que mandam e não sei quanto, não tem nada a ver. Pronto. E quanto a mim, essa é uma das grandes causas de haver tantos autocarros, tantos acidentes com os autocarros, porque há 20 ou 30 anos que nem sequer inspeções havia e não havia acidente. Não havia acidente porque os condutores já vinham do trabalho dos pesados de mercadorias, já utilizavam a caixa, estavam habituados a conduzir veículos com grandes cargas e depois tinham outras mãos para aqueles veículos. Pronto, agora não. As pessoas vão para os autocarros sem ter a mínima experiência de pesados de mercadorias e depois é isto que infelizmente assistimos. Não é? É fundamental, de facto, a experiência neste campo. Não é? Muita experiência.
Escolas de condução, como é que tem evoluído também ao longo dos últimos anos? Está à frente de uma escola, de facto tem tido noção da situação, como é que tem evoluído o setor? Está melhor no seguinte, aqui há, e se calhar eu fui uma das pessoas no país, que até infelizmente fui muito ameaçado, portanto que denunciei as escolas de condução low cost, mas venci, portanto há pessoas que criticam, mas depois não ganham, portanto, eu denunciei, mas depois apresentei resultados, portanto, o que é que estava a acontecer? A carta de condução não é como um quilo de arroz, um quilo de açúcar. Eu sei que ao hipermercado, sei que o quilo de arroz custa-me o preço que lá está. Certo? A carta de condução, eu não posso chegar aos balcões de uma escola de condução e perguntar quanto custa a carta de condução. Eu posso perguntar, se passar à primeira, se não comprar aulas extras, quanto me custa. Portanto, e houve aqui terrinhas, aqui até bem perto, que promoviam as cartas de condução por 300 euros. E as pessoas iam por lá todas contentes. Se calhar eu também ia. Só que depois não lhes davam formação de qualidade, não lhes davam as aulas todas e as pessoas reprovavam 2, 3, 4 vezes. E depois apareceu em pânico na nossa escola porque já tinham gasto 1.000, 2.000 euros e não tinham habilitação nenhuma. Portanto, com as denúncias que eu e outras entidades, até a comunicação social tem batido nesta tecla, as pessoas hoje já estão com o olho mais aberto, chamamos assim. Portanto, eles antes de matricularem numa escola, porque o IMT no seu site já divulga o ranking das escolas de condução, portanto, divulgou já 2 semestres, o primeiro semestre de 2014, o segundo semestre de 2014, a qualquer momento vai sair o 2015, mas eu já sei, portanto, que nós lideramos também em Tomar e no distrito, já sei que isso aconteceu e é com muito orgulho que eu digo. Portanto, hoje as pessoas já não vão tanto, portanto, porque sabem que vão para essas escolas low cost, mas depois que não passam à primeira nem à segunda, porque era impossível, porque 300 euros, 23%, porque a formação em mal paga 23% de IVA. Também não se compreende porque é que a formação paga 23%, enquanto há outros produtos que pagam 8%. Epá, eu costumo muito dar este exemplo, que às vezes as pessoas até se riem, mas eu nunca vi, mas já se calhar pessoas forem ver um filme pornográfico pagam 8%. Mas a formação de condutores paga 23%. 300 euros, 23% para o IVA. Eles têm que dar 32 horas de formação. Eles têm que dar... Então, mas claro que era impossível. E as pessoas... Pronto, hoje já não. Hoje as minhas denúncias de outras pessoas, da comunicação social, e agora as pessoas já têm cuidado, já vão para uma escola onde eles sabem que minimamente são de confiança. E esse tipo de escolas não eram de confiança. Não? O setor está enquadrado do ponto de vista legislativo da forma mais adequada? Ou há campo ainda para atuar? Por exemplo, esta questão da carta, por pontos, há outras áreas onde era necessário intervir? No sistema de ensino está muito bem. Eu penso que neste momento está muito bem. Agora a legislação até há cerca de 6 meses mexeu na lei. Portanto, hoje as escolas de condução são obrigadas a emitir um contrato de formação, que são obrigadas a assinar quantas horas são, quantas não são, quanto é que vai custar uma reprovação. Hoje há um contrato. Hoje as pessoas já não podem dizer que são muito enganadas. E também a legislação que hoje obriga a que as pessoas, e falo do IGES, que é a carta mais tirada, as pessoas têm que dar no mínimo 500 km. Têm que fazer no mínimo 500 km. É certo que agora os veículos ainda não têm lá aquela motorização que se consiga depois provar. Agora é o diretor que atesta que o aluno fez aqueles quilómetros. Mas dentro de um mês, 2, que eu já sei, os veículos vão ter um aparelho em que o aluno tem um cartão digital, é lá inserido o cartão e tem que se dar mesmo os 500 km. Portanto, havia aí muita fuga a essas coisas e depois, por nexo causa, as pessoas reprovavam, porque isto é assim, está há 20 ou 30 anos, e estou a falar, nomeadamente, os rapazes. Os rapazes já sabiam conduzir, davam 3, 4 horas para preparar o exame era 10 minutos, era lá uma voltita, uma inversão de marcha, já está. Hoje não. Hoje eu falo dos rapazes porque as raparigas é mais ou menos hoje que era há 30 anos, portanto tem as mesmas qualidades e as mesmas fraquezas, chamamos assim. Agora os rapazes não, os rapazes é que hoje eles quase todos vêm a zero, portanto eles precisam das aulas todas, precisam ser ensinados corretamente para que possam passar. Portanto, e hoje um exame são no mínimo 40 minutos, entre 40 a 55 minutos, com autoestradas, com rotundas, com muito trânsito, com 4 manobras, embora não é nas manobras que haja grande problema, é na prática de condução defensiva.
O Estado, e muita gente desconhece isto, um examinador que tenha um desvio de 35% em termos de resultados sobre a média nacional é sujeito a exame especial. Portanto, cada vez mais a legislação para que os exames sejam rigorosos. Portanto, neste momento o ensino é bom. É bom nas escolas que cumprem os requisitos e que têm profissionais competentes, é bom. E os exames são difíceis. Portanto, se calhar o senhor e outros fossem hoje fazer um exame de condução, se calhar não passavam. Não passavam, não é porque não sabem mexer no veículo, tem mudanças, travar, mas todas aquelas técnicas de condução defensiva, de posicionamento de rotundas, penso que a formação está boa. Aquilo que eu critico é o pós-formação. O pós-formação, o pós a pessoa ter carta, vai para a estrada e faz com V os outros, com V e pronto. E depois nunca mais vai ter formação nenhuma. Basta, como eu disse há bocadinho, comprar atestados médicos e está legal a conduzir até à vida dele. Portanto, e é isto que temos. A escola está a comemorar mais um aniversário este mês. São 37 anos. São 37 anos. No dia 29. De facto, uma larga experiência a este nível, que também dá certas garantias, não é? Sim, hoje as pessoas procuram-nos e posso lhe dizer que muita gente vai à nossa escola nem sequer pergunta o preço, porque já tirou lá a carta o familiar, o amigo, e depois a comunicação social tem dado relevo bem aos nossos resultados, e as pessoas sabem que é na nossa escola tem grande probabilidade de passar à primeira, e hoje uma reprovação em código são 200 euros, em condução são 300 euros, quer dizer, uma pessoa que reprova uma vez no código, outra vez na condução, temos a falar de 500 euros, é muito dinheiro. Portanto, as pessoas quando vêm para a Estrela de Navão têm duas garantias, vão ir para a estrada seguros, e que a probabilidade de passarem à primeira é muita. E os pais, a maior parte dos pais é que oferecem a carta aos seus filhos. Qual será o maior desgosto de um pai na vida? É perder um filho. Se eu vou oferecer uma carta ao meu filho, não lhe vou oferecer um cartão, porque a carta é um cartão. Eu quero lhe oferecer formação de qualidade. Para quê? Porque eu nunca vá ter um desgosto, porque deve ser o maior desgosto de um ser humano, é perder um filho. E nós sabemos que os jovens já por si já têm tentação à velocidade, muitas vezes o álcool. Se não são formatados, se não, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer uma tragédia, porque nós vemos notícias todos os dias e vemos isto. Portanto, deixo aqui um apelo aos pais que ofereçam uma formação de qualidade aos seus filhos, portanto, de forma que a segurança com que eles um dia vão para a estrada seja melhor. Portanto, a probabilidade de ter um acidente, essa probabilidade diminui, não é? Amílcar Ferreira, estamos praticamente no fim. Deixo-lhe os microfones à disposição para uma nota final em relação a estas questões que temos estado aqui a abordar. Um conselho ou outro, nomeadamente, queira deixar. Eu defendo muito esta frase da condução defensiva. Portanto, eu sou um apaixonado. E posso aqui dizer que, se calhar, ando na estrada desde os meus, acho que aos 6 anos já andava de bicicleta. Estamos aqui a falar há 40 e tal anos, portanto, nunca bati em ninguém, nem ninguém me bateu. Portanto, um apelo que eu faço aqui a todos, conduzam de forma a preverem, a anteciparem cenários, de forma que não sejam surpreendidos por ninguém, nem se deixem surpreender. Porque a causa de acidentes não é as estradas, são perigosas, não é aquela curva, não é aquele buraco, não é as pessoas que não praticam condução defensiva. E depois é isto. Está-me a vir à memória, e infelizmente ou felizmente, o inverno não quer passar este ano. Hoje temos até um lindo dia de sol. Mas eu fico estupefacto, e digo estupefacto, quando com as condições atmosféricas adversas, vê-se muitos condutores com as luzes apagadas e outros só de mínimos. E mais estupefacto que fico, muitas vezes são veículos de agentes autuantes. Portanto, parem de circular só com os mínimos, porque é proibido e é perigoso. Liguem os médios, porque muita gente pensa, olha, aquele vai com as luzes acesas não vê bem. Não, quando as condições atmosféricas são adversas, eu vou ligar os médios para ser visto. Portanto, e queria deixar esta nota final, portanto, a vida é única, portanto, não a percam na estrada, portanto, bem basta quando a pessoa, infelizmente, por uma doença, a tem que perder. Agora, perder a vida na estrada, portanto, acho que isso era evitado se as pessoas não se deixassem surpreender, nem sejam surpreendidas. Antecipem e prevejam cenários. E deixo aqui
e deixo aqui um conselho às autoridades, à tutela, isto aqui é mais as tutelas, que parem de andar em caça à multa, parem de fazer caça à multa, porque isto é dinheiro só para entrar nos cofres do Estado, mas nós sabemos que o dinheiro que entra nos cofres do Estado, se fosse para fazer uma escola, um hospital, tudo bem, mas a gente sabe para que são, pronto, a gente vê os bancos a falirem todos os dias, portanto, digam então os radares, porque as pessoas, muitas vezes com o stress da vida, estão lá a pensar se vão a 50, se vão a 60, se vão a 70, não pensam. Agora se tiver aí uma coisa, cuidado, está aqui o radar, cuidado, vão ser autuados. Que é o caso que se passa em Lisboa vê-se uma maior calmia de trânsito naquelas zonas onde estão a informar que há radares. Portanto, penso que tudo isto somado iria diminuir em muito a taxa de sinistralidade como uma consequência de diminuição de feridos e de mortes, não é?